Bom dia, domingo, 9 horas da manhã e está entrando no ar a nossa EBD online deste dia. Muito obrigado pela sua participação. Nosso desejo, a nossa oração é que o estudo de hoje seja uma bênção, contribuindo para o seu crescimento, para o seu fortalecimento espiritual. Nós temos a Escola Bíblica Dominical acontecendo também nas classes do templo da nossa igreja. Sempre domingo, 9 horas da manhã, EBD presencial, com vários professores, várias classes, muitos alunos, estudando juntos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Para você que está em casa, está ausente, em viagem, enfermo, trabalhando ou com alguma outra dificuldade de estar aqui presente, participando conosco, temos a EBD Online, a Escola Bíblica Dominical, através do canal da igreja no YouTube. Claro, aqui nós apresentamos apenas uma síntese, um resumo do estudo que acontece nas classes da Escola Bíblica Dominical. E você está convidado a participar conosco. Se você hoje não conseguiu estar presente, se programe e no próximo domingo venha, tenho certeza que será uma bênção. Desfrutar da comunhão com os irmãos, discutir os temas, compartilhar testemunhos, falando, ouvindo, enfim, o povo de Deus estudando a Bíblia assim em comunhão é uma bênção maravilhosa. Nós vamos orar e vamos dar sequência com o nosso estudo. Você já sabe, nós estamos neste trimestre estudando religiões e religiosidade. Este é o tema da revista, Religiões e Religiosidade, falando sobre seitas, sobre heresias, sobre as mais diversas religiões e manifestações espirituais que há em todo o mundo. Vamos orar então e depois vamos dar sequência. Senhor, obrigado por esta manhã, muito obrigado por mais um dia, obrigado a Deus pela vida e obrigado pela salvação em Teu Filho Jesus. Pedimos agora a Tua bênção para nós, para as classes na Escola Bíblica Dominical presencial, todos os alunos, todos os professores. E para nós aqui também na EBD Online, que o Teu Santo Espírito esteja através deste instrumento, desta ferramenta tecnológica, abençoando, falando ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé. Assim oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador eterno. Amém. Muito bem, vamos para a nossa lição de hoje. Nós estamos nas primeiras semanas desta nova revista proposta pelo Ministério de Educação Cristã da nossa igreja. Nós já vimos sobre a religiosidade humana, já vimos que o ser humano é por natureza um ser religioso. Como está escrito lá em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem quando Deus o criou. Falamos também sobre a revelação, a lição que falou sobre a religião e a revelação, e a importância da revelação de Deus, que está acima da religião, embora a religião também seja muito importante, necessária e instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Na semana passada, domingo passado, nós estudamos sobre o que é uma seita, quais são as características que determinam um movimento religioso ser uma seita. E também falamos sobre as características dos seus líderes, dos seus liderados. Foi uma lição muito interessante. Hoje, nós vamos responder a uma pergunta. O tema da nossa lição de hoje, o tema do nosso estudo de hoje, é uma pergunta que justifica este trimestre estarmos estudando esta revista sobre religiões e religiosidade. A pergunta é esta: por que estudar seitas e heresias? Por que você e eu devemos estudar este tema, este assunto? É importante? É necessário? É relevante? Contribui para o nosso crescimento espiritual? Será que fortalece a doutrina da igreja? Será que nos ajuda no nosso relacionamento com as demais pessoas que não fazem parte do cristianismo, que não são evangélicas como nós somos? Estas perguntas
nós vamos encontrar respostas no nosso estudo de hoje com o tema Por que estudar seitas e heresias? Nós vamos utilizar apenas um versículo bíblico como o versículo-chave. A nossa revista propõe estarmos estudando a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 10, também primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 6, e nós vamos ler aqui agora primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O que é que está escrito aí na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus? Está escrito o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo está escrevendo a Timóteo, um homem de Deus, um pastor, um jovem que está iniciando o seu ministério. Timóteo foi aprendiz de Paulo. O apóstolo Paulo preparou muito bem para o ministério. Antes, ele foi muito bem instruído na palavra de Deus, dentro da sua casa, dentro do seu lar, pela sua mãe, pela sua avó também. E Paulo, ao escrever, ele o faz para Timóteo, na expectativa de que Timóteo transmita este conhecimento para a igreja. E ele usa palavras duras para combater aqui as heresias, as seitas, os falsos profetas e as mentiras, que já estavam significando um grave problema para a Igreja de Cristo nos primeiros anos da história da Igreja. Lá no primeiro século, Paulo já estava enfrentando Pedro, João, Tiago, enfim, a Igreja, de modo geral, já estava enfrentando as heresias, a apostasia e também as mentiras quanto à Bíblia, a palavra de Deus. A grande questão aqui, meus irmãos, é que nós estamos falando sobre aquilo que Jesus disse quando comentou sobre a presença do joio em meio ao trigo. Jesus estava dizendo que o trigo é a igreja. O trigo representa a igreja genuína, verdadeira, os salvos, aqueles que estão realmente em Cristo Jesus. O joio é a falsidade, é a mentira, é o engano. Assim como acontece no campo, assim como acontece com os agricultores que plantam o trigo, o joio é uma erva daninha, é uma erva prejudicial. Até se parece visualmente com o trigo, mas não é trigo. É uma erva daninha, é um parasita. Não é verdadeiro, é falso, não é genuíno, não é autêntico. Então Jesus fala sobre o joio e o trigo. E esta tem sido uma experiência que a igreja vive nestes 2000 anos da sua história. Sempre convivendo o joio com o trigo com o joio. Hoje, no mundo todo, o avanço das seitas é impressionante, é grandioso, é tremendo e está prejudicando sensivelmente a saúde espiritual da Igreja de Cristo. Por isso, a necessidade e a importância de estarmos aqui estudando sobre seitas e heresias. Bom, o autor da nossa lição, ele propõe pelo menos 3 razões básicas pelas quais nós devemos estudar sobre seitas, heresias, religiões e religiosidade. Primeiro, nós devemos estudar sobre seitas e heresias para proteger o rebanho, para proteger a igreja, para proteger o povo de Deus, para proteger os salvos. A proteção da igreja contra os ataques dos falsos profetas, dos falsos mestres. Proteção para a igreja contra as heresias, contra as seitas. Esta já foi uma grande preocupação do Senhor Jesus e já foi também uma grande preocupação dos apóstolos no início da história da igreja. Se nós estudarmos a história dos 2000 anos da igreja do Senhor Jesus, nós vamos descobrir que sempre foi uma preocupação dos pastores, sempre foi uma preocupação dos missionários, dos evangelistas, dos líderes da igreja, estarmos protegendo o povo de Deus
protegendo o rebanho de Cristo contra as heresias e seitas. Desde o Jardim do Éden, Satanás tem sido incansável no seu propósito de enganar a igreja, destruindo o homem e distanciando o homem do propósito de Deus para ele. E a estratégia que ele utilizou, ele continua utilizando: a mentira. Ele distorce, ele altera a verdade, ele modifica para, naturalmente, impedir que o homem conheça a verdade, viva a verdade e obedeça a Deus. Deus diz uma coisa e Satanás diz outra coisa. Deus ensina e ele faz o desserviço de desensinar para que as pessoas estejam no caminho do erro e da mentira e não no caminho da verdade. Mas por que isso acontece? Por que nós precisamos proteger o rebanho, proteger a igreja contra seitas e heresias? Em primeiro lugar, porque as heresias são atraentes. Elas são como o pecado, têm uma aparência muito boa. Aparentemente é algo muito bom, muito legal, muito agradável. Isso atrai as pessoas, chama a atenção das pessoas e então consegue assim levar as pessoas para o caminho do erro. Em segundo lugar, heresias destroem a verdadeira fé. Destroem a verdadeira fé. Está escrito lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Diz lá que as heresias são danosas à verdadeira fé, tiram o soberano Senhor e introduzem dissimuladamente enganos que desonram o caminho da verdade e trazem consigo repentina destruição. Em terceiro lugar, heresias promovem divisões. Quantas e quantas vezes nós não acompanhamos ao longo da história divisões de igrejas, divisões de religiões, de denominações, divisões entre as pessoas de Deus por causa das heresias, por causa das seitas, por causa das mentiras. Promove a cisão da igreja, promove a divisão, a separação, o que enfraquece espiritualmente, enfraquece a fé do povo de Deus e a igreja perde poder para realizar os seus propósitos aqui na terra. Em quarto lugar, heresias terminam em caminhos de morte. Principalmente, as heresias conduzem ao caminho da morte espiritual. O que é isso? É a separação definitiva do homem em relação a Deus, o seu Criador. Por causa das heresias, a pessoa ela não consegue alcançar a salvação. Ela não consegue ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ela não consegue alcançar as verdades da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus. Em segundo lugar, outra justificativa de estudarmos seitas e heresias é promover o discernimento. Promover o discernimento. O que significa esta palavra discernimento? É a capacidade de discernir, é a capacidade de ter sabedoria, inteligência para discernir entre o certo e o errado. Isso é muito importante. Nós, na verdade, devemos orar todos os dias e orar dizendo a Deus exatamente assim: Senhor, dá-me hoje discernimento para conseguir separar o pecado da santidade, o que é errado daquilo que é certo, o que eu não posso fazer daquilo que eu posso fazer. Isso é muito importante. Discernir, então, diz respeito à faculdade de julgar as coisas de forma clara e sensata. Emitir parecer criterioso baseado em valores reconhecidos. Portanto, nós precisamos ter discernimento para distinguir, separar, perceber as diferenças. Saber o que é doutrina bíblica e saber aquilo que é ensino demoníaco, diabólico, mentiroso, inverdades pregadas com o propósito de enfraquecer a igreja, destruir a igreja e acabar com os projetos, os propósitos, os objetivos de Deus na nossa vida. Bom, primeiro, discernir o quê? Discernir enganos e enganadores. Saber quem é profeta e quem é falso profeta. Quem é pastor e quem é falso pastor. Quem é mestre e quem é falso mestre.
Quem é evangelista, missionário, quem é falso evangelista, falso missionário. Precisamos ter esse discernimento. Precisamos também ter discernimento para autenticar a identidade já alcançada em Cristo. Veja só, na Bíblia está escrito assim: quem afirma que Jesus Cristo se tornou homem, tem o Espírito que vem de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 2, 4 e 6. Em terceiro lugar, também, argumentar e confrontar a verdade com convicção. Nós precisamos de ter discernimento para que isso nos traga sabedoria, inteligência, a capacidade necessária para nós estarmos argumentando, para nós estarmos confrontando com convicção, com firmeza, aquilo que nós cremos, aquilo que está na Bíblia, aquilo que nós sabemos que é a verdade. Em terceiro lugar, propagar a verdade. Este é um outro objetivo pelo qual nós devemos, como igreja, devemos estudar sobre as seitas e sobre as heresias, religiões e religiosidade, para que isso sirva de oportunidade para nós propagarmos, divulgarmos, ampliarmos, estendermos o alcance da verdade, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Precisamos manejar bem a palavra da verdade, conhecer os livros da Bíblia, os capítulos, os versículos bíblicos, para que não sejam distorcidos, para que as seitas e as heresias não venham a distorcer. Se nós conhecermos a Bíblia, os livros, os capítulos, os versículos, nós vamos saber responder com autoridade bíblica, autoridade celestial, divina, autoridade que vem de Deus, todas as heresias, todas as seitas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por que propagar a verdade? Propagar a verdade porque esta é uma ordem, a grande comissão dada a cada um de nós pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura em todo o tempo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus pressupõe alguém que está agindo, que está atuando, que está trabalhando, indo. A palavra está no tempo contínuo. Não é para o passado, o presente ou o futuro, mas é o contínuo, tempo contínuo, o tempo todo indo, o tempo todo falando, testemunhando, divulgando o Evangelho. Evangelizando, diz o texto lá em Mateus 28, 19, fazei discípulos, isto é, evangelizando, anunciando as boas notícias, as boas novas da salvação. Também, em terceiro lugar, ensinar a verdade, diz aqui o texto da grande comissão, ensinando-os a observar todas as coisas, para que eles conheçam e para que eles obedeçam também a palavra do Senhor, o nosso Deus. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E as pessoas precisam conhecer a verdade de Deus através da sua palavra, e a responsabilidade é da igreja, é minha, é sua. Para concluir, quero dizer que quanto mais uma mentira se parece com a verdade, tanto mais diabólico é o fruto que ela produz. O crescimento das seitas é alarmante. Elas estão por toda parte e nós precisamos estar vigilantes, atentos e alertas para que nosso caminho seja o caminho do Senhor, o caminho da verdade. Uma vez que nós somos o povo de Deus, uma vez que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte e nós precisamos abençoar as pessoas através do nosso conhecimento. Estudar as seitas, as religiões, as heresias, a religiosidade nos ajudará
de tal maneira que nós seremos uma bênção, um canal de bênçãos na vida das pessoas que nos cercam. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado. Até o próximo domingo, quando nós vamos continuar com a EBD Online, estudando esta série Heresias, Seitas, Religiões, Religiosidade. Continue conosco. Daqui a pouco, às 10h10, o nosso culto da manhã, e à noite, a partir das 5h30, temos Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, MCM, e às 19h, às 7h da noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Até o próximo domingo, às 9h da manhã. Um grande abraço. Deus continue abençoando você.